É inquestionável. Você hoje não dá um favoritismo para o Palmeiras. Por mais que fiquem brabos comigo, os próprios nossos torcedores. O Palmeiras é favorito quarta-feira. Ele tem a faca e o queijo na mão para cortar quarta-feira. Ele é o melhor time da Libertadores, que fez mais pontos, está vivendo um momento mágico, maravilhoso, de bem com a torcida, com a imprensa, lógico, uma coisa puxa a outra. E vieram aqui, encontraram, tiveram a fortuna de fazer 2 gols naquele empate doloroso em cima da hora e saem como favoritos na casa deles, né? E aí, hein, Fábio? Isso aí é discurso ali para as câmeras, para a gente aqui, para a torcida, mas lá dentro a conversa é outra? Ou ele foi realmente sincero? Porque assim, que o Palmeiras é favorito, a gente já estava colocando. A gente estava colocando favoritismo. Pagou o empate lá com um bocadinho mais. Tem um fundo de verdade. Eu acho que tem um fundo de verdade. Né? Mas tá jogando eu acho que tá tem um fundo de verdade, porque não é, né, muito questionável esse pequeno favoritismo para o Palmeiras, né? Pelo que o Palmeiras vem apresentando. Favoritismo. Pequeno. 60-40? Pelo elenco do... 60-40. Pelo elenco qualificado do Atlético. Mas o Palmeiras joga um melhor futebol, o Palmeiras joga dentro da sua casa, conhecimento de gramado, apoio de arquibancada. Então o Cuca, né? Então assim, está sendo minimamente correto com o jogo. Agora, é lógico que a conversa no vestiário, no dia a dia, é completamente diferente. É você saber usar, né, as armas que o Atlético Mineiro tem, a experiência e qualidade dos jogadores, que o jogo ainda... Esse é um jogo muito mais aberto do que o jogo Flamengo e Corinthians, porque o jogo parte de um empate, né? Então, assim, uma vitória simples classifica o Atlético Mineiro. O Atlético tem a possibilidade de, né, mesmo não vencendo, levar o jogo para as penalidades. E aí também você abre uma chance de classificação. Mas assim, eu trabalhei com o Cuca, né? É perfeitamente aceitável essa entrevista dele, mas tem um fundo de verdade. Eu acho que se você colocar dentro de um cenário geral, acho que muita gente vai colocar o Palmeiras com esse ligeiro favoritismo. Mas não tirando a chance do Atlético, porque é um time que tem muita qualidade também. E parece ser um elenco mexido, né? Pelas últimas atuações, pelo primeiro tempo muito bem feito contra o próprio Palmeiras, pela declaração que o Hulk deu, que o time precisa de mais, né? O time precisa de muito mais para conseguir essa classificação frente ao Palmeiras. Então, acho que o Cuca vai saber usar tudo isso para esse confronto também. Você olhou para mim e falou assim, papinho, conversa mole, isso aí não é nada. Eu acho que sentar e falar que o Palmeiras tem um favoritismo, todo mundo sabe, inclusive nós estamos falando isso. Sentar e falar que o Palmeiras saiu com o jogo lá do Mineirão com gostinho de vitória, todo mundo concorda. Mas eu acho que a análise do Cuca, ela não é exatamente do confronto. A análise tem muito mais de jogar uma responsabilidade pro lado de lá, olhando para o vestiário dele. Deixa a gente aqui quietinho. Ele fala, tá em boa fase com a imprensa. O que ele quis dizer com isso? A imprensa está reportando o grande trabalho que o Palmeiras vem fazendo. Então, assim, ele tenta empurrar cada vez mais, até além do que já é o favoritismo pro lado de lá, para se fechar naquela do, vamos cá, tá todo mundo dizendo que os caras vão ganhar, tá todo mundo dizendo que os caras vão passar. Tem muito de trabalhar também, tem muito do trabalho que ele já pretende fazer psicológico, porque assim, do final de semana para quarta-feira ele não vai resolver os problemas do Galo, né? Ele não resolveu até aqui, tá difícil, o Galo sem bola é um tormento, o Palmeiras que vai jogar com bola no Allianz é uma ameaça real, é um perigo quase que fatal, então assim, ele precisa jogar na cabeça, então ele começa com esse joguinho de palavras, ele aumenta até o favoritismo para chegar na rapaziada dele. Tá aqui o Capita que viveu isso, ó. Estão falando que os caras vão passar. Só falam deles. É o time da moda, é o time da imprensa, é o time da opinião pública, é o time de todo mundo. Ele trabalha isso muito além do que uma simples análise fria de algo que foi perguntado em coletiva. Então, quando eu brinquei até aqui, que eu falava com você do Papinho, ele acredita que tem uma vantagem para o Palmeiras, não precisa ser um super inteligente, um super entendedor de futebol para ver isso. É um Palmeiras que vive seu auge técnico ali talvez com o Abel, joga em casa e sai com uma sensação de vitória do jogo de ida. Então tem um favoritismo, todo mundo sabe. Mas ele aumenta essa dose, ele estica a corda para empurrar a pressão para o lado do Allianz, para trazer pro vestiário dele um trabalho psicológico ali. Então não acha exatamente que o Cuca falou que é favorito, então realmente não tem muito de um trabalho que precisa fazer mental, porque no técnico tá complicado. Esse Galo em campo é um problema.
Esse Galo apostou todas as fichas numa troca de treinador pelo que o Cuca podia fazer a curto prazo em função de conhecer o elenco. Ainda não está fazendo. Isso é bem curioso, apostar no Cuca a curto prazo, conhecendo os começos, nos inícios do Exato. Cuca. Só que ele se apegou a uma memória de um elenco quase que praticamente igual ao do ano passado. Elenco, ainda não aconteceu. Ele tem alguma coisa com bola, ele já começa a te entregar alguma coisa com bola, uma movimentação diferente, ele mexe peças, ele mexe dinâmica, ele saca jogadores, ele muda o posicionamento de outros. Só que o grande problema do Galo esse ano também tem sido quando fica sem a bola, quando tem que se defender. E você praticamente tem que se defender na maior parte do tempo contra um Palmeiras em casa, no mata-mata. Então é um problema, para muito além da fala dele, que eu acho que tem um contexto de, sabe, emocional, psicológico, trabalhar para o confronto. O Sormani, Zé Elias, Facinca, o negócio é o seguinte aí, o famoso quarta-feira, porque é o seguinte, há 13 pontos do Palmeiras no Brasileirão, eliminado da Copa do Brasil. Se não passar aí na quarta, meus amigos, acabou o ano pro Galo, hein? William, é o seguinte, tem uma responsabilidade aqui, mas o Sormani levantou uma outra bola que é boa também de discussão, né? Porque a gente fala tanto no cenário favorável, e de fato para o Palmeiras jogar contra o Atlético aqui, de que o Atlético 13 pontos de desvantagem no Campeonato Brasileiro, um Atlético que não está mais na Copa do Brasil e, caso seja eliminado, obviamente, a Libertadores fica mais uma vez pelo caminho. Agora, com toda essa faca, queijo, goiabada na mão, enfim, com tudo que o Palmeiras tem de café da manhã, né, que Cuca colocou aí favorável a ele, e o cenário inverso, Sormani? O que acontece para um Palmeiras para o Campeonato Brasileiro, em que sábado ele tem um jogo contra o Corinthians, e o que ressurgiria ou quão despertaria nesse Atlético Mineiro um espírito competitivo para não só sonhar de novo com o Campeonato Brasileiro, mas como que ele se fortalece dentro dessa própria Libertadores para caminhar, né, caso isso aconteça. A gente tem que trabalhar também com os dois cenários, porque tá 2-2, hein, gente? Não é que tá 4-0 pro Palmeiras. A impressão que a gente tem, claro, que o Palmeiras é favorito, e ele é favorito mesmo, pelo time que ele tem, pela maneira com que ele reage às adversidades, por jogar em casa diante do seu torcedor nessa arena maravilhosa. Ele é favorito, óbvio. Eu achei que o Cuca foi um pouco irônico ali, mas é aquilo que vocês disseram, tem um fundo de verdade. O Palmeiras é favorito mesmo. Agora, tá 2-2. Se acabar 0-0, ou 1-1, ou 2-2 também, vai para os pênaltis. Se o Palmeiras não passar, eu não acho que isso vá motivar o Atlético para o Campeonato Brasileiro. Isso vai deixar o Atlético só na Libertadores. O Palmeiras vai precisar tomar cuidado com o Brasileiro. Porque aí tem Corinthians, tem Flamengo, tem Fluminense. O caminho do Palmeiras no Brasileiro é um caminho que, a curto prazo, traz adversários difíceis. Então é muito importante para o Palmeiras, para os sonhos dele nessa temporada, concretizar, tá? Em relação ao Atlético, o Cuca, ele é muito supersticioso, vocês sabem disso. Muito, muito. Aquela história do ônibus não pode entrar de marcha ré. Uma vez ele dirigiu o Fluminense, estava indo para o Maracanã, e o ônibus do Flamengo passou, ele chegou para o motorista, foi correndo atrás do motorista. Não, ultrapassa o ônibus do Flamengo, nós não podemos chegar atrás, senão nós vamos perder o jogo. Ele é assim. Bom, o que eu quero dizer com isso? 2013, decisão da Libertadores. Vilmar Roldan apitou o jogo. O Atlético foi campeão. Libertadores de 2020, Cuca dirigindo o Santos. Todos os jogos que o Vilmar Roldan apitou, o Santos não perdeu. Ou seja, o Cuca está se apegando a isso também. É um amuleto. Porque o juiz de amanhã aqui, o amuleto dele chama-se Vilmar Roldan. Toda vez que o Roldan apita, o time dirigido pelo Cuca não perde. Eu acredito que a declaração do Cuca é para jogar todo o favoritismo e jogar pressão para cima do Palmeiras, né? Ele sabe da dificuldade, mas ele sabe também daquilo que é a capacidade do seu time, né, para jogar. Como o Facinca falou, 2-2. O Palmeiras teve condições de marcar 2 gols lá, como também o Atlético tem condições de marcar 2 gols aqui. Basta lembrar, o Atlético jogou e dominou o jogo durante 60 minutos. Uma intensidade, pressionando a equipe do Palmeiras, depois recuou um pouco, porque não aguentou. Humanamente é impossível. E aí você tem a qualidade do Palmeiras para as falhas individuais, que foram no último minuto, né? Você praticamente
praticamente toma um gol, o que não pode acontecer para uma equipe que quer chegar à final de uma Libertadores. Eu acho que o Palmeiras é o favorito, joga em casa, vive um momento melhor, o Cuca precisa ajeitar essa equipe, nós não sabemos ainda como ele deve entrar, quais as marcações serão as marcações de encaixe, porque o Cuca gosta de fazer isso para determinados jogadores do Palmeiras, mas assim, o Cuca é malandro, né? O Cuca praticamente está jogando toda a responsabilidade para o Palmeiras, e eu acho que assim, se o Atlético perder, o Campeonato Brasileiro vai ficar um pouco mais complicado, e aí a questão é, o Atlético vai conseguir manter esse ritmo, ele vai conseguir segurar o futebol, ou psicologicamente vai deixar cair? Né? Como que os atletas, como que o próprio Cuca irão reagir, né, à possível desclassificação e jogar apenas praticamente o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, o seu adversário lá na frente. Lembrando que o Abel não ganhou do Cuca, mas o Cuca também não ganhou do Abel, né? Nesse confronto. Então existe essa rivalidade. Não, o Abel ganhou a final da Libertadores 2020. 1-0, gol do Breno Lopes. Santos, exatamente. Desculpa, tá certo. Não, é que eu falo como técnico do Atlético, né? Então existe essa rivalidade que pode surgir também, né? Que surgiu nos últimos jogos. Mas eu vejo um jogo bem equilibrado, mas com o Palmeiras um pouquinho mais à frente ali em relação a jogar em casa também. O fator campo pode ajudar o Palmeiras. Agora a estratégia e a pergunta é, o Abel vai entregar a bola pro Atlético, como fez no último jogo contra o Atlético aqui? Ou vai pressionar o Atlético para tentar fazer um gol e recuar e aí explorar o contra-ataque? E outra coisa, para devolver aí para vocês no Maracanã, e aí você já arremata, que eu sei que a gente tem que ir para um break rapidinho, posso deixar uma pergunta no ar? Se a gente tiver tempo de discutir, legal, senão a gente joga para amanhã. Essas declarações do final de semana do Hulk, vindo a público, falta vergonha, falta isso, falta aquilo, não sei se às vezes pega bem ambiente interno. Aliás, eu estive lá no Mineirão. O que o Hulk tem de bom jogador, ele recentemente tem passado reclamando o tempo inteiro com a arbitragem, se desfocando no jogo. É inacreditável o que o Hulk tem deixado de se focar no jogo para reclamar com o juiz, para reclamar com bandeira, para reclamar com o companheiro. O cara que chegou tomando porrada, aguentando, era um exemplo dentro de campo de como se portar hoje, tem sido um cara que mais tem falado do que atuado. Então só queria deixar essa pergunta para vocês também. Boa. Vamos com estas respostas no programa de amanhã, porque o jogo é amanhã, dá tempo da gente discutir. Eu tenho que fazer um intervalo, mas antes a gente vai mostrar aqui todo o carinho do torcedor do Flamengo com o Fábio Sormani. Por favor. Eu por um momento achei que você ia esquecer. Eu ia te lembrar no final do programa. Nunca. O torcedor do Flamengo nos encontrou aqui e falou assim, olha, por favor, entregue. O Fábio Sormani tá aí, primeira coisa. Eu quero ver o Fábio Sormani, quero conversar com ele. Sormani tá aí, Sormani, quero tirar uma foto com o Sormani. Então você, por favor, entrega pro Fábio Sormani, é um presente que a gente tá mandando pra ele. Eu vou entregar pro Fábio Sormani e mostrar aqui pro nosso fã de esportes o presente que levaremos. Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais Avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais Avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais Avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja Avante. Mais avantes, mais conquistas.